Olá, senhores. Vamos então na resolução da questão 34 da página 57. Agora ele fala o seguinte, ó. Um jogo consiste em lançar uma bolinha com um dispositivo dotado de uma mola, cujo objetivo é atingir um ponto pré-definido na parede, conforme ilustrado na figura. Então, o ponto pré-definido na parede, eu vou marcar com a letra X aqui para nós, ó, lá em cima, certo? O ponto A representa a posição da bolinha no momento imediatamente seguinte ao seu lançamento, ou seja, é o ponto onde ela está com a sua velocidade inicial, sendo lançada numa direção que eu vou colocar na cor preta aqui para nós, tá? Então aqui, ó, ela está sendo lançada nessa direção. Ué, peão, você inclinou um pouquinho para cima. Não, não inclinei. Ela é inclinada mais do que depois no final, né? É conforme ela vai desacelerando, ela perde a componente vertical dela, ela vai ficando com uma inclinação cada vez menor. Então aqui eu tenho a velocidade que eu vou chamar de V0. Tudo bem? Considere a gravidade como 10 metros por segundo a cada segundo. Com base nesses dados, a velocidade de lançamento da bolinha deve ser, então o que ele está pedindo para nós, ó, é exatamente esse V0. Só que, como eu disse para vocês, em alguns outros exercícios aí, nós vamos ter que trabalhar com as componentes, né? Então vamos lá. Nós vamos decompor esse vetor. Aí aqui eu vou achar uma componente horizontal. Essa componente horizontal eu vou colocar na cor azul, já que ela está na horizontal para nós, certo? Lembre-se que o ângulo de inclinação que ele forneceu aí para nós, ó, é de 45 graus em relação à horizontal, que na verdade acaba sendo também 45 graus em relação à vertical. E essa componente eu vou chamar de componente V0 na direção X. Quem que vai ser a componente V0 na direção X para nós? Vamos ver aqui. Como é que a gente fazia com decomposição de vetor mesmo? Ó, então, a componente V0 em Vx é o vetor que eu estou decompondo, que é o vetor V0. Aí eu vou analisar se é cosseno do ângulo ou seno do ângulo. E aí é muito bacana aqui, ó, se você olhar entre os dois vetores, não está com o ângulo de 45 entre eles, é porque essa componente, então, é com seno de 45 graus. Fechou? Só que eu também vou ter outra componente, que é a projeção vertical. Então aqui, ó, passo uma linha pela extremidade, onde eu vou determinar o tamanho, né, do vetor da minha componente vertical. Essa componente vertical eu vou colocar na cor vermelha. Então aqui eu tenho o vetor, que é o meu VY no início. Então eu vou chamar ele de V0, só que na direção Y. E vamos encontrar esse V0Y? Olha só, o V0Y é quem? É o vetor que eu estou decompondo, que no caso é o vetor V0, que é o que nós queremos, vezes seno ou vezes cosseno. Obviamente que se a primeira ficou com cosseno, a segunda tem que ser o seno. Mas vamos analisar? Perceba que entre eles aqui, ó, o VY e o V0, está sem o ângulo de 45. Então essa componente é 145 graus. Belezinha, senhores? Vamos relembrar? Vertical, movimento uniformemente variado, porque eu tenho uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e é constante. Horizontal, nós temos movimento uniforme, porque não tem aceleração na horizontal, certo? A distância que ele percorre na horizontal, ele deu aqui, ó. Na horizontal, do ponto de partida até chegar na parede, ó. A distância é esse pedaço aqui, vale meio metro. A distância que ele sobe na vertical, a partir do nível que ele sai lá do canhão, até chegar no ponto da parede ali, que não determina para nós que é a altura máxima, tá? Ele não falou nada de ser a máxima altura ali. Mas eu sei que ele vai bater naquele ponto na parede que está 0,4 metros acima do ponto de partida, certo? Então eu tenho a distância na vertical, eu tenho a distância na horizontal e eu quero a velocidade V0. Então para isso eu vou primeiro trabalhar na vertical e vou usar essa equação aqui. Olha que bacana. Não essa daqui, porque não deu para escrever, mas essa daqui. Olha lá. Delta S é V0T
mais A sobre 2t², certo? O ΔS é a altura H, que é esse carinha aqui. O V0 é o VY0, ou V0Y. Vezes o tempo de subida, que eu vou chamar de tesão, mais a gravidade, sobre 2, vezes o tempo, que eu chamei de tesão, ao quadrado. Tudo bem? O Hzinho nós conhecemos. O Hzinho vale 0,4. O V0Y, nós sabemos que ele é o V0, que é o que eu quero calcular, vezes seno de 45. Tudo isso vezes o tempo que demora para ele subir. Vou chamar de T verde. Menos, porque a nossa gravidade é negativa, né? A aceleração da gravidade, que é 10. Pior, por que ela é negativa? Porque na subida a gravidade atrapalha o movimento, né? Então, 10 dividido por 2, vezes o tempo T ao quadrado. E agora a gente guarda essa equação, porque nós temos aqui uma equação com duas incógnitas, certo? E agora eu vou trabalhar na horizontal. Na horizontal, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, velocidade média, ΔS, sobre ΔT. A velocidade na horizontal é o V0x. O ΔS é essa distância dzão aqui, ó, que nós sabemos que vale meio metro. E o ΔT, o tempo que leva para ele se arrastar na horizontal é o mesmo tempo que levou para ele subir. Então é aquele tesão verde. Dessa forma, substituindo os valores, ó, o V0x, nós temos aqui, ó, ele é o V0 vezes cosseno de 45. Tudo isso igual ao dzão, que vale 0,5, dividido pelo tempo t. E agora eu vou isolar o tempo t, ó. Isolando o tempo t, nós vamos ficar que o tesão é igual a meio dividido por V0 cosseno de 45 graus. Então agora eu percebo que eu tenho uma segunda equação com as mesmas duas incógnitas que nós tínhamos anteriormente. O que eu vou fazer com esse tesão aqui? Eu vou substituir nesse daqui e também nesse daqui. Então, olha lá. Nós vamos ficar com o resultado assim. Vai ficar 0,4 é igual o V0 vezes seno de 45 e vezes o T. Quem que é o T para nós? Olha lá. Tesão é meio dividido por V0 vezes cosseno de 45. Menos 10 sobre 2, que é 5, vezes o tempo tesão ao quadrado. Esse tempo tesão aí que nós encontramos foi de meio dividido por V0 cosseno de 45. Então, fazendo conta aqui, ó, percebo que V0 aqui no primeiro termo cancela com V0 embaixo. Vocês vão perceber também que seno de 45 sobre cosseno de 45, seno sobre cosseno é tangente, né? Então, ficaria tangente de 45 vezes o meio. Menos aquele trambolhão ali, ó. Menos 5 vezes. Meio ao quadrado vai ficar 0,025. Não, 0,25, perdão. Embaixo vai ter o V0 ao quadrado e o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Cosseno de 45 equivale a raiz de 2 sobre 2. A hora que eu levo isso ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado fica 2, e 2 ao quadrado fica 4. E 2 ao quadrado é meio, né? 2 dividido por 4 é meio. Vamos fazendo continha agora, para ajeitar todos esses termos aí, que ficou uma bagunçona, né? Olha lá, 0,4 é igual. Tangente de 45 é 1. E 1 vezes meio dá meio. Menos 5 vezes 0,25 dá 1,25. 2 dividido por 4, isso daqui dá meio. E dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 1,25 dividido por meio fica 2,5 dividido pelo V0 quadrado, que está lá embaixo, que é o verdinho. Que é o que nós estamos querendo encontrar, né?
Então, vou repetir essa conta aqui, ó. 5 vezes 0, 25, dá 1,25. 2 por 4 é meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, 1,25 dividido por meio dá 2,5. Eu vou pegar esse trambolho aqui, ó, o 2,5 sobre V0 quadrado, vou passar para o lado esquerdo, ele está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 2,5 sobre V0 quadrado. É igual. O meio, que já estava lá do lado direito da igualdade, e aquele 0,4 que estava positivo, vem para a direita agora, negativo. Então, nós vamos ficar agora trocando aqui, multiplicando em cruz. 2,5 é igual meio menos 0,4 dá 0,1 de V0 ao quadrado. O 0,1 passa dividindo. Nós vamos chegar aqui, V0 ao quadrado é 2,5 dividido por 0,1, que dá 25. E aí, raiz quadrada de 25, a gente chega que esse V0 ele vale 5 metros por segundo, que nos dá a alternativa A. Trabalhoso, né? Mas é um sisteminha só, trabalhando as equações com calma, espaço, aí não dá chance para os erros matemáticos. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.